Pessoal, uma boa noite. Então, nós vamos ver agora então a especificação da etapa 2 do projeto de compilador aí que faz parte da nossa disciplina. Bom, então a etapa 2 ela consiste basicamente na construção do analisador sintático utilizando a ferramenta Bison, que a gente acabou de ver uma videoaula sobre isso, que eu recomendo vocês darem uma olhada. Certo? E ela vai então permitir a gente dar um passo a mais aí na direção da construção do projeto do compilador como um todo, certo? Então aqui nós vamos revisar juntos aqui a especificação, certo? Então o arquivo tokens.h, que é aquele arquivo que a gente utilizou na etapa 1, ele vai desaparecer e vai ser substituído então pelo arquivo parser.y, que é fornecido, eu forneço já um início dele, porque é nesse arquivo que ficam todas as especificações, as declarações dos tokens, certo? Enquanto que lá no Flex, ainda assim vai continuar tendo todas as expressões regulares como vocês já fizeram. Então, tudo que foi feito na etapa 1 vai ser reaproveitado agora na etapa 2. Então, a função principal ela vai ter que estar num arquivo separado chamado main.c, que isso aqui também é fornecido para vocês, certo? E a gente vai ter também um arquivo scanner.l, que vocês já construíram, e um arquivo parser.y, que vai fornecido, mas que vocês vão ter que modificar, né? Então, a solução dessa etapa vai ter que ter esses 3 arquivos, certo? E outros arquivos que vocês acharem pertinente, né, que forem necessários, se vocês acharem, embora não seja, mas se precisar, vocês podem adicionar eles no projeto e criar um makefile que compila utilizando o Bison e o Flex para gerar um binário. Esse binário vai ter que ser chamado etapa 2, né? Lembrando das regras gerais lá do nosso projeto. Então, esse analisador sintático gerado pelo Bison vai ser especificado por vocês a partir de uma gramática. Ele tem que verificar se a entrada fornecida ao programa ela é válida, ou seja, ela faz parte da linguagem ou não. Então nós temos aqui as funcionalidades necessárias, não são muito extensas. Basicamente, o principal dessa etapa é definir a gramática. Então aqui nesse documento nós temos uma descrição textual em português do que é a gramática. Então vocês têm que ler, interpretar e definir a gramática, né, através da sintaxe do Bison. Então as regras gramaticais vão ter que ser incorporadas nesse arquivo parser.y, né, para vocês fazerem com sucesso essa etapa. Além disso, tem que ter um relatório de erro sintático. Então, se houver algum erro na entrada, né, tem que ser fornecida uma mensagem de erro, informando a linha do código onde gerou o erro, informações adicionais para auxiliar o programador que está utilizando o compilador a identificar o erro sintático. E se caso houver um erro sintático, o programa ele tem que retornar um valor diferente de 0, certo? E se der tudo certo, tem que retornar 0, certo? Esse valor ele tem que ser repassado para o programa que está executando o programa de vocês, né? No caso, se vocês executarem o programa de vocês num terminal, esse erro resultante tem que ser retornado para o terminal através da função do comando return e da função principal. E a terceira funcionalidade necessária é a remoção dos conflitos gramaticais. Então, vocês vão perceber que durante a construção das regras gramaticais, vocês vão lá executar Bison e ele vai reclamar lá, dizendo, olha, tem tantos conflitos. Esses conflitos eles não podem existir na solução que vocês entregarem lá no Moodle, certo? Então eles têm que ser tratados de duas formas. Tem 2 tipos de conflitos, né? Reduce e shift reduce, certo? Então eles têm que ser removidos completamente. E esses conflitos a gente pode tratar eles de 2 formas, certo? Antes de eu entrar em detalhes sobre elas, só para dar um pequeno adendo aqui, esses conflitos a gente vai ver logo em seguida na disciplina. A gente vai ver ainda essa semana, e semana que vem vai ser, digamos assim, a parte principal de onde a gente vai ver esse tipo de conflitos. Então, logo rapidamente a gente já vai entender o que eles significam, certo? Até lá, eu recomendo vocês, mesmo assim, terem atenção para, quando eles surgirem na especificação de vocês, já resolver imediatamente, certo? Então, como é que a gente resolve? Tem 2 formas. A primeira é reescrever a gramática, ou seja, eu venho construindo a minha gramática, fiz um pedacinho,
executei o Bison, deu problema. Então eu volto um passo atrás e tento escrever o que eu quero escrever de uma maneira diferente na minha gramática. Certo? Essa é a maneira que eu recomendo para vocês poderem perceber como que esses erros surgem na gramática. A forma mais, digamos assim, menos elegante seria através do uso de configurações para o Bison, certo? Então esses erros, esses conflitos, eles surgem quando a gente tem problemas de shift reduce ou reduce reduce. No caso do shift reduce, a gente pode resolver eles com %left, %right ou informar que operadores são não associativos. Eu não vou entrar em detalhes a respeito desses comandos, porque não é o foco principal da etapa, embora ele pode ser bastante útil para vocês. Para aqueles que quiserem usar essa alternativa, eu recomendo vocês darem uma olhada na documentação. Então, esses conflitos eles podem ser compreendidos, né, se a gente olhar aqui na segunda coluna, através de uma análise mais cuidadosa do arquivo parser.output, que é gerado quando a gente chama o Bison com esse report file, certo? Dê uma olhada na documentação do Bison, é só passar -help, certo? Eu sugiro, como eu falei antes, um processo construtivo da especificação da gramática, em passo a passo, verificando a cada vez que se modifica a gramática se existe nenhum conflito. Porque o que pode acontecer? Pode ser que vocês escrevam toda a gramática e lá, quando tiver terminado, vocês executam o Bison e tenha 500 conflitos shift reduce. Então isso é bastante difícil de atacar um problema tão grande como esse, então eu recomendo vocês fazerem passo a passo. Bom, sobre a linguagem em si, então, um programa escrito nessa linguagem, que a gente não vai dar nome para ela, a linguagem que vocês quiserem dar um nome para ela, podem dar, é composto por dois elementos, e que são todos opcionais. Né? Vai ser um conjunto de declarações de variáveis globais e um conjunto de funções. Todos são opcionais. Esses elementos podem aparecer de maneira intercalada em qualquer ordem. Sobre a declaração das variáveis globais, então, elas são declaradas, essas variáveis, pelo tipo seguido de uma lista composta de pelo menos um nome de variável, que vai ser o identificador da prática, né, separados por vírgula. O tipo ele pode estar precedido opcionalmente pela palavra reservada static, para representar que aquela variável, aquelas variáveis são estáticas. A linguagem inclui também a declaração de vetores, feita pela definição do seu tamanho inteiro positivo entre colchetes colocada à direita do nome. Variáveis podem ser dos tipos primitivos int, float, char, bool, string, que são as palavras reservadas que a gente especificou na etapa 1. As declarações de variáveis globais são terminadas por ponto e vírgula e não podem receber valores de inicialização. Sobre as funções, então cada função é definida por um cabeçalho e um corpo, sendo que essa definição não é terminada por ponto e vírgula. Então o cabeçalho, o que ele tem? Ele tem o tipo do valor de retorno, que não pode ser do tipo vetor, seguido pelo nome da função e terminado por uma lista. O tipo pode estar precedido opcionalmente pela palavra reservada static, quer dizer que a função pode ser estática também. A lista é dada entre parênteses e é composta por 0 mais parâmetros de entrada separados por vírgula. Cada parâmetro é definido pelo seu tipo e nome e não pode ser do tipo vetor. O tipo de um parâmetro pode ser opcionalmente precedido pela palavra reservada const. E o corpo da função é um bloco de comandos. O que é um bloco de comandos? Ele é definido entre chaves e consiste em uma sequência que pode ser vazia, ou seja, pode ser uma função vazia, por exemplo, um bloco vazio, de comandos simples, sendo que cada comando simples é terminado por ponto e vírgula. Um bloco de comandos é considerado como um comando único simples, de maneira recursiva, e pode ser utilizado em qualquer construção que aceite um comando simples. Então, um bloco também é um comando. Essa aqui é a moral. Então, um comando simples, como é que ele é? Eles podem ser, então, declaração de variável local, que a gente vai ver logo em seguida, atribuição, construções de fluxo de controle, operações de entrada e saída, de retorno, um bloco de comandos chamados de função. Então, vou trocar de página aqui estamos na página 2. Consiste no tipo da variável, precedido opcionalmente pela palavra reservada static e o nome da variável. Então, isso aqui seria a declaração de variáveis locais, que pode ser estáticas. Os tipos podem ser aqueles descritos na seção sobre variáveis globais, são os mesmos tipos, né? Não muda. E as declarações locais não permitem vetores, que os vetores só são globais, mas
as declarações locais podem permitir o uso da palavra reservada const antes do tipo, após a palavra reservada estática, caso essa aparecer. Então, uma variável local pode ser opcionalmente inicializada com um valor válido, caso sua declaração seja seguida do operador composto. Aqui ficou mal, ó. Aqui é um menor igual, ok? E de um identificador ou literal. Então, isso aqui, depois eu vou corrigir lá, vai ficar um menor igual aqui. Comando de atribuição. Existe apenas uma forma de atribuição para identificadores, que é através do igual. Os identificadores podem receber valores assim. Nesse primeiro caso, nós temos um identificador simples. E nesse segundo caso, nós temos um identificador que é um vetor, e a expressão está selecionando uma célula desse vetor. Os comandos de entrada e saída também a gente tem. Para a entrada de dados, a gente usa a palavra reservada input, seguida de um identificador. Então, a gente vai ler a entrada e vai colocar nesse identificador. Isso, obviamente, não precisa fazer agora, né? A gente precisa só reconhecer se a entrada é válida. O comando de saída é identificado pela palavra reservada output, seguida de um identificador ou de um literal. Então, para a saída, a gente pode informar o dado do identificador ou de um literal. Como é que é a chamada de função? Ela consiste no nome da função, seguida de argumentos entre parênteses separados por vírgula. Um argumento pode ser uma expressão. E um argumento não pode ser vazio também. Então, o argumento ele pode ser somente uma expressão aqui, né? A gente não pode ter um monte de vírgula sem nenhuma expressão no meio. Comandos de shift, sendo o número um literal inteiro positivo, temos os exemplos válidos abaixo. Então, a gente tem shift left, shift right, e esse número tem que ser um literal inteiro. Comando de retorno break contínuo, o retorno é a palavra reservada return, seguida de uma expressão. E os comandos break e contínuo são simples, então simplesmente aparece break, ponto e vírgula, break e contínuo são comandos, né, que não tem nenhum tipo de argumento. Os comandos de fluxo de controle de fluxos são os seguintes. Então a gente tem construções condicionais, que são representadas pelo if, iterativas, e de seleção para controle estrutural de fluxo. Então, os condicionais têm o if com else opcional. Dessa forma, então a gente tem o if, uma expressão entre parênteses, seguido de um bloco. E quando a gente tem um else, depois desse bloco vem um else e depois um bloco. E as construções iterativas são desse formato aqui, onde a gente tem um for seguido de 3 elementos, uma atribuição, uma expressão e uma atribuição, seguida de um bloco. E o while é uma expressão entre parênteses, seguida de um do, seguida de um bloco. Então, os dois marcadores aqui que aparecem no for de atribuição, eles representam o comando de atribuição, que é o único aceito nessas posições. Aqui a gente só vai botar atribuições. E em todas as construções de controle de fluxo, que são todas essas aqui, o bloco indica um bloco de comandos. E olhem só, bem explícito, este... não está aparecendo aqui, peraí, deixa eu dar um zoom out. Está cortando um pouco no vídeo aqui. Mas dias depois vocês consultem no PDF lá. Agora apareceu, ó. Este bloco das expressões não tem ponto e vírgula nessas situações, ok? Bom, e enfim, sobre as expressões aritméticas e lógicas, a gente tem dois tipos. Então, elas podem ser tanto aritméticas e lógicas, elas vão ficar misturadas. Então, as expressões aritméticas podem ter como operandos identificadores, opcionalmente seguidos de expressão inteira entre colchetes, quando a gente está acessando um vetor, por exemplo. Literais numéricos, como inteiro e ponto flutuante, chamada de função. E as expressões aritméticas podem ser formadas de maneira recursiva com operadores aritméticos, assim como permitem o uso de parênteses para forçar uma associatividade ou precedência diferente daquela tradicional que a gente está acostumado. E a associatividade ela é à esquerda na nossa linguagem. As expressões lógicas, então, são formadas pelos operadores relacionais aplicados a expressões aritméticas ou de operadores lógicos aplicados a expressões lógicas de maneira recursiva. Outras expressões podem ser formadas considerando variáveis lógicas do tipo bool, já que a gente tem esse tipo de variável também. A gente tem true e false também, que a gente pode usar. Nessa etapa do trabalho não tem distinção nenhuma entre essas expressões. E a descrição sintática que vocês têm que fazer tem que aceitar qualquer operador e subexpressão de um desses tipos como válidos, deixando depois, a gente vai fazer análise semântica, né?
para as próximas etapas do projeto. Então, os operadores são os seguintes. Então, aqui a gente tem os operadores unários, o mais, o menos, a negação lógica, o acesso ao endereço da variável, o acesso ao valor do ponteiro, a interroga como sendo uma expressão que avalia para true e false, e o sustenido para representar o acesso ao identificador como se fosse uma tabela hashes, que é muito inspirada na linguagem Perl. Já os binários, nós temos a mais, a subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão inteira, bitwise OR, bitwise AND, exponenciação, todos os operadores relacionais que apareceram lá na etapa 1, menor igual, 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 essas coisas. Os operadores lógicos, o EE para o E lógico e o barra barra para o OU lógico. E a gente também tem um operador ternário, que é uma expressão, que é o interroga seguido de 2 pontos, conforme essa sintaxe aqui, onde a gente tem expressão, interroga, expressão, 2 pontos, expressão. Bom, como eu falei, as regras de associatividade é majoritariamente associativa à esquerda. Então, a precedência de operadores também são aquelas tradicionais da linguagem de programação em matemática. Então, vocês podem se inspirar da linguagem C, por exemplo. E nos casos que não são cobertos por essa regra geral, a gente tem a associatividade direita para o E comercial, para a multiplicação, quando a gente está acessando o valor de ponteiro, e o sustenido. Bom, então com isso a gente termina a especificação textual. Eu só queria terminar essa parte indo para a função main, que é fornecida na página 3, e para o parser.y inicial. Então a função main, que vocês podem ver aqui no nosso editor, basicamente esse é o arquivo main.c que é fornecido. Então ele basicamente chama yparse. Depois que ele retornou, a gente chama ylex destroy, para que a máquina de estados do flex seja liberada de maneira adequada, que a sua memória seja liberada, e depois a gente retorna o valor do head. A gente, não esqueça, a gente está incluído o parser.tab.h aqui para a gente ter acesso à função yparse. A função e o arquivo parser.y, vou tentar abrir para vocês aqui, é esse aqui. Então a gente tem, só aumentar um pouco aqui para vocês enxergarem melhor. A gente tem duas declarações de protótipos aqui. Depois nós temos as declarações dos tokens, que basicamente foi simplesmente pego o que estava lá no tokens.h, foi trazido para cá, a gente não tem nenhuma constante aqui. E depois vem a parte que vocês têm que fazer, que é esse miolo aqui. Então aqui já tem um não terminal, chamado programa, que está vazio, que não tem nada. Então é aqui que vocês têm que começar a colocar as regras gramaticais referentes à etapa 2. Certo, pessoal? Eu termino por aqui. Se ficou alguma dúvida, fico à disposição e um grande abraço para vocês.